E aí, tudo bem? O meu objetivo aqui é gravar um pouco da minha história, contar brevemente, assim, um tanto por alto, a minha história, né? Eu gosto da minha história, eu acho uma história muito bonita, eu gosto de pensar nela como um processo de crescimento. Então, tudo começou quando, no meu nascimento, no dia 24 de dezembro de 1975, nasci no dia, na véspera do Natal, por isso meu nome é Natália, né? Nasci no dia 24 de dezembro. E nasci numa comunidade chamada Jacunã, né, no interior de Jaguarari. Eu gosto de dizer que nasci no meio do mato, porque de fato, literalmente, é no meio do mato. A gente não tinha vizinhos. Os nossos vizinhos eram apenas os nossos avós. Então, nossos amigos também eram apenas os nossos irmãos. Então, nós brincávamos ali, cresci ali um ambiente onde não tinha energia elétrica, onde não havia água encanada, mas havia muito espaço para diversão, muito espaço para a gente correr, para a gente brincar. E foi ali que eu cresci. Eu lembro de ter entrado para a escola aos 7 anos de idade, que era quando a criança saía de casa para poder ir para a escola. Então, aprendi a ler já era tarde, porque não era liberado a criança ir para a escola, né, cedo como é hoje. Isso era bom porque trazia uma estrutura maior para as crianças quando ela ia para a escola, ela já tinha os vínculos familiares bem construídos, já tinha ali aprendido a obedecer, já tinha aprendido muita coisa que são os pais os responsáveis por fazer. Isso fez toda a diferença também. Eu tive contato com os livros, né? Nesse ambiente onde não tinha muita coisa para fazer, eu descobri os livros. E eu comecei a ler, eu amava ler. E de acordo com a minha personalidade, à medida que eu fui me entendendo por gente, né, eu fui me posicionando e eu percebi que havia um certo nível de comparação com a minha irmã. Né? Minha mãe dizia: por que você não é como a sua irmã? Por que você não faz como a sua irmã? Por que não se comporta como ela? E aquela situação foi me deixando muito indignada, porque já era muito difícil ser eu mesma, né? Não tinha muita consciência de mim mesma, e ainda mais me comparando com uma pessoa que eu jamais teria como ser igual. E esse tipo de situação me fez me sentir rejeitada. E ao me sentir rejeitada, naturalmente eu comecei a me perguntar assim: quem sou eu? Então quem foi que me mandou pra cá? Se eu sou rejeitada, se a minha família não me aceita, porque na minha cabeça eu era rejeitada, as pessoas não me queriam. Eu digo: e sim, quem me mandou pra cá? Eu quero saber que me mandaram pra cá. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei quem sou eu, porque já que eu não posso ser como eu tenho que ser como a minha irmã. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu algum erro aqui nessa história. E esse questionamento de querer saber quem eu era, de onde eu vim e por que eu estava ali, aquilo ocupou uma parte importante da minha infância. Eu cresci desejando saber quem eu era e o que eu estava fazendo aqui nessa terra. E eu lembro que eu busquei essas perguntas, respostas para essas perguntas nos livros. E eu também me lembro que uma das pessoas que eu considerava muito inteligente e que poderia responder a essas questões eram os padres. E como a minha família sempre foi muito católica, nós recebíamos os padres, né, muitas vezes nas nossas casas. Eu também, a gente tinha o momento das confissões e eu lembro de ter marcado uma confissão para ir perguntar ao padre, contar essas minhas angústias, né? No momento de me confessar, eu contava para ele que eu achava Deus injusto, porque Deus havia me mandado para cá e eu não sabia quem eu era e nem o que eu estava fazendo aqui, que eu me sentia um tanto perdida. E é claro que o padre não entendia muito bem o que se passava na cabeça daquela jovem, né, daquela adolescente. E ele ria e mandava eu rezar umas Ave Marias e eu voltava com as mesmas indagações, né? Então fiquei nessa comunidade até os 19 anos, quando minha mãe teve uma inspiração maravilhosa, que eu agradeço a ela por isso. Ela teve uma direção de mandar a gente ir trabalhar na cidade grande. E ela disse: olha,
Eu tenho vocês, eu não consigo dar tudo que vocês precisam, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês vão trabalhar. Porque aqui eu não tenho como dar tudo que vocês precisam, eu não tenho como sustentar vocês com tudo que vocês merecem, mas eu vou estar aqui para dar o apoio. E eu gosto de me lembrar, e eu gosto de brincar até com os meus irmãos, que é uma história parecida com a história dos três porquinhos. Né? Na versão da história dos três porquinhos, a mãe chama os filhos, dá a cada um uma porção de dinheiro e diz: vão construir a sua casa, né? E é uma história parecida, porque fomos eu, a minha irmã do meio, e a caçula, com apenas 13 anos de idade, ela saiu de casa. E nós fomos para a cidade grande. E lá na cidade grande nós não conhecíamos nada e nem ninguém, mas nos deparamos com a necessidade da sobrevivência. Ficamos na casa de um parente nosso, né, para dormir. E durante o dia a gente se levantava e saía procurando uma casa onde cada uma pudesse morar e trabalhar, né, naquele lugar. E a gente tocava campainha e perguntava: bom dia, tem alguém aí? Nessa casa está precisando de uma empregada doméstica? E eu sei que dessa forma, cada um arrumou uma casa para ficar trabalhando e morávamos no serviço. Então eu morava numa casa, minha irmã em outra e a outra em outra. E assim a gente foi se desenvolvendo, assim a gente foi crescendo. Mas as indagações estavam lá, o sentimento a sensação de, como que eu digo, a baixa autoestima estava lá, né? Tudo lá. Mas as indagações permaneciam, eu não sabia quem eu era, mas eu tinha um desejo de saber quem eu era, de onde eu vim, por que eu estava aqui, o que eu tinha que fazer aqui nesta terra. Mas essas perguntas, eu não tinha essas respostas, né? E eu lembro que nós moramos lá em Juazeiro, né? Depois de um certo tempo trabalhando na casa como empregada doméstica, a minha irmã do meio conseguiu um emprego no Banco do Brasil. E aí depois que ela conseguiu um emprego no Banco do Brasil, nós alugamos um apartamento. E aí fomos morar, né? Várias adolescentes, várias jovens no apartamento. E aí passei na faculdade, né? Fui fazer a UNEB, cursei o período da UNEB e durante este período eu conheci o meu esposo. Né, conheci o meu esposo, então a gente começou, no final da faculdade eu já estava gestante, tive meu primeiro filho, no final da faculdade, já na formatura, eu estava, né, grávida dele, e graças a Deus, a partir daí, depois que eu tive meus filhos, né, já no segundo filho, eu fiquei pensando o que eu faria para criar os meus filhos num ambiente tão hostil, num mundo tão perverso, tão cheio de coisas. E essas indagações, elas começaram a surgir. Havia um desejo, uma sede por conhecer mais de Deus. E eu disse: vamos servir numa igreja, vamos procurar um lugar para a gente se desenvolver. E foi justamente nesse processo, justamente nesse período, no dia 9 de dezembro de 2012, que Jesus me encontrou, eu nasci de novo, entreguei a minha vida para Jesus e a partir daquele dia a minha vida mudou completamente. A primeira coisa mais poderosa que aconteceu foi que o próprio Espírito Santo veio habitar no meu espírito, agora recriado em Cristo Jesus, e ele disse: eu vou te responder todas as tuas perguntas, tudo que você sempre quis saber, eu vou te contar quem é você, o que você está fazendo aqui e qual é a tua missão. E eu lembro que eu recebi, gente, de forma poderosa nas minhas mãos, um livro. O livro que desvendou todas essas questões. Esse tema sempre chamou minha atenção. Quando eu entendi que eu era importante, que Deus havia planejado a minha vinda, que eu estava aqui porque Ele havia me enviado para realizar algo, a minha vida ganhou um sentido poderoso. Então, a minha vida nunca mais foi a mesma. E assim surgiu o tema do propósito na minha vida. O tema do propósito, ele entrou justamente por responder a algo poderoso na minha vida. Então, eu nasci de novo e comecei a servir ao Senhor na igreja local. Eu me dediquei, passei a estudar 2 anos da Escola Bíblica Rema. Depois que eu terminei mais 2 anos, eu passei mais um ano fazendo a escola de ministros, Rema. E quando eu terminei, o Senhor falou no meu espírito que eu serviria a Ele, ajudando a construir uma igreja. E eu iria ajudar pessoas que fossem capazes de também preparar outras pessoas. E eu
Entendo que esta é a minha missão. A minha missão é contar para o maior número possível de pessoas o quão importante elas são, que elas estão vivas por causa que foi Deus que planejou e as enviou para cá com o objetivo de realizar uma tarefa para Ele, uma tarefa muito importante. E é por isso que essa é brevemente um pouco da minha história. Não tem como contar muita coisa, todas essas coisas, mas o processo, né, para poder chegar até aqui, do propósito do Senhor conduzindo cada coisa, é algo muito impressionante, muito tocante, que só em Cristo Jesus a gente pode vivenciar. Essa é brevemente um pouco da minha história. Eu espero que você possa compreender e que de certa forma possa ter te inspirado para você também desejar conhecer quem você verdadeiramente é em Cristo Jesus. Amém? Eu vejo você no próximo vídeo.